Hoje eu converso com Wellington Calazans e o Sá Agostinho, os dois já estão conosco neste momento. Wellington, boa noite, bem-vindo à Hora 10 da noite. Olá, Dorivaldo, boa noite, São Agostinho, e a você assistindo ao Hora 10, é sempre um prazer estar aqui. Boa noite, vamos então olhar para as notas que fazem a atualidade, sempre um gosto ter-vos aqui. Wellington, Cláudia Sheinbaum torna-se, portanto, a primeira presidente do país. Cláudia já deixou claro que quer continuar com o legado do seu mentor. Estamos, portanto, a falar de um presidente que duplicou o salário mínimo, reduziu a pobreza e baixou também os níveis de desemprego no país. Este alcance de ser a primeira mulher presidente do país já é um ganho aqui declarado, mas quando olhamos para aqueles que são, portanto, os objetivos aqui pretendidos, estamos a prever alguma facilidade em alcançá-los? Não estamos, Dorivaldo. Eu não acredito que ela consiga dar sequência à política de Obrador, até porque a condução da construção da história política, né, de engajamento dela, não coincide com a de López Obrador. E eu tenho muitas dúvidas quando políticos que ascendem numa velocidade muito grande defendem as agendas ambientais e também a agenda woke, ou woke, como alguns chamam aqui na Suécia. E com isso, eu creio que num país católico ela já entra com a grande contradição, defendendo valores que são completamente distantes daquilo que a tradição católica orienta, e será um choque cultural, para começar, um choque cultural muito grande. Teremos também essa questão ambiental. Sabemos que o México é um grande produtor de petróleo e derivados, e com isso não sabemos até que ponto essa dedicação a questões ambientais poderá pôr em xeque um dos principais motores da economia mexicana. Os desafios de Cláudia também são muito grandes. A nova presidente ela vai ter que encarar sérios problemas de fronteira com os Estados Unidos da América. Ela vai ter sérios problemas econômicos que estão sendo herdados não só do López Obrador, mas especialmente dos governos anteriores. Então, essa questão da migração é gravíssima. Tem a questão também do tráfico de drogas, que tem aumentado muito com a questão das drogas sintéticas que saem do México para os Estados Unidos da América, inclusive com grandes denúncias dentro e fora dos Estados Unidos da América de participação de quadros dos serviços de inteligência norte-americanos nestes crimes. Então, os desafios são enormes. E a nova presidente do México terá que ser muito hábil para poder contornar todas essas situações adversas, superar os problemas que já estão em curso e, ao mesmo tempo, construir uma base capaz de dar respostas à expectativa que foi depositada nela através do povo mexicano, na sua maioria, nas urnas. Então, Dorivaldo, são desafios. Temos que esperar, inclusive, um outro fator que vai ser determinante para o sucesso ou não da nova presidente do México será quem será eleito nos Estados Unidos da América. Este aí é um outro fator também de grande relevância, porque sabemos que Donald Trump pode voltar a ser presidente dos Estados Unidos da América, e ele tem uma política completamente agressiva em relação aos mexicanos. Então, vamos esperar para ver, porque é muito cedo. Deixa que o povo mexicano que votou nela, em especial, mas todo, né, que ela vai ser presidente de todo o povo mexicano e não apenas de quem votou nela, e toda a sua base política, que eles celebrem com alegria, mas que possam acordar amanhã sabendo que tem muita coisa pela frente.
Obrigado, Wellington. Wellington, Zelensky revelou estar, digamos, desapontado com a hesitação de algumas nações em participar. Mais do que esta alegada pressão da parte da China, não haveriam, digamos, outras razões para que os mesmos estejam, digamos, a hesitar e que poderiam ser muito melhor identificadas também? Sim, claro que existem. A principal razão é a ausência da Rússia. Como é que você vai falar de paz sem que uma das partes do conflito esteja presente? Aí você não está falando de paz, você está falando de trama contra a outra parte. Então não existe paz nisso. Como é que você vai falar sobre paz com um Zelensky que só sabe pedir dinheiro e armas e pedir para que receba mais armas de longo alcance para atacar a Rússia? Que paz é essa de Volodymyr Zelensky? Então, os chineses estão de olhos bem abertos a esses detalhes, porque sabem que não vão ser usados, não é, nesta pressão de opinião pública, porque estão vacinados quanto a isso. Os chineses sabem que o enfraquecimento da Rússia é um degrau, talvez o último, para que a China seja a próxima vítima. E por isso, ainda que não tenha relação com a questão da ação militar russa na Ucrânia, os chineses continuam declarando abertamente para todos que tem uma parceria incondicional com os russos. E a ausência chinesa não é um exercício contra outros países, é apenas a somatória, que é uma boa notícia, de pessoas, governantes no caso, com alguma lucidez e experiência suficientes para dizer não a uma farsa. Que acordo de paz ou plano de paz pode decorrer de um encontro promovido na Suíça sem a Rússia estar presente? Nenhum acordo. Angola, através do presidente João Lourenço, também não estará presente, não é? E isso foi anunciado semana passada. Então, a China não estará presente e grandes nomes, até o próprio Joe Biden, Dorivaldo, não confirmou presença ainda. Pode mandar aí um Antony Blinken ou outro nome do segundo escalão, não é? Mas como é que você vai falar sobre conferência de paz, plano de paz, excluindo a Rússia, o principal ator? Então, é por isso que a China não quer participar de uma farsa. E os chineses estão mais do que certos de não engrossar o caldo da guerra, porque nada mais é do que a tentativa de ampliar a russofobia através da propaganda que um encontro como este irá permitir que aconteça. Vou pegar nestas deixas para introduzir aqui o Wellington a este tema. Wellington, melhor, estivemos aqui atentos ao que o Isao esteve a dizer. Claramente, a reação do Hamas é considerada como sendo, digamos, positiva quando olha para a proposta que é apresentada, mostra algum positivismo à volta desta mesma proposta, mas o primeiro-ministro de Israel, por sua vez, Benjamin Netanyahu, considera que a guerra só vai terminar com a eliminação política e militar do Hamas. Isto leva-nos a deduzir que uma das partes está aqui a falhar com esta boa vontade que é defendida pelo Isao, Wellington. E, por outro lado, também, uma pergunta aqui mista: como é que olhas de forma particular para esta proposta, para este plano que é aqui apresentado, obedecendo 3 fases? É algo que se acolhe? Quais são as tuas principais observações à volta do mesmo plano ou da mesma proposta? Dorivaldo, eu gostaria de fazer coro a uma das falas do colega Isao Agostinho, quando ele menciona a questão de ganhar tempo. Eu concordo plenamente com isso. É uma estratégia muito clara de que Israel tenta empurrar com a barriga, no termo popular, para que a situação eleitoral nos Estados Unidos seja definida e ele possa aí chegar numa fase conclusiva e
extremamente dura contra o povo da Palestina. Então, esse é um primeiro ponto. Agora, falando um pouco sobre a questão da proposta, eu não acredito em nenhuma das partes aí. Porque, ao mesmo tempo que os norte-americanos propõem esse acordo aí de cessar-fogo, o Congresso dos Estados Unidos convidou Netanyahu para participar de uma sessão para explicar o direito de defesa de Israel. E apenas o senador Bernie Sanders já falou que jamais iria participar de um evento em que o Benjamin Netanyahu fosse convidado. Nunca é demais lembrar que, mesmo não sendo signatário do Tribunal Internacional, o Netanyahu, assim como Vladimir Putin, que também não é signatário, ele já está praticamente com a sua sentença decretada. E é muito constrangedor ele sair do seu país assim, como se nada estivesse acontecendo em torno da sua imagem e das acusações que são gravíssimas de genocídio. Então, Dorival, não acredito também, não confio também no Hamas quando diz que aceita, e também não confio em Israel quando diz que pode estudar uma possibilidade de aceitar as fases, mas que tem que exterminar o Hamas, porque não é Hamas que está sendo exterminado, todos nós sabemos que é a população civil palestina que é a grande vítima, e eu vejo tudo isso com muita preocupação porque o tempo está passando e as pessoas estão morrendo, inclusive de fome, e aí é que está o grande problema. E mesmo com tudo isso que aconteceu, dessa proposta de acordo de paz, as dúvidas aumentaram hoje, não é, sobre o plano para um cessar-fogo em Gaza, porque os combates eles têm sido intensificados de lado a lado. Então, não há aqui a possibilidade de acreditar num cessar-fogo quando as tensões entre as partes ela só tem aumentado. E agora envolvendo não apenas Hamas, mas também Hezbollah. Ou seja, no lugar de reduzir, a tensão só aumenta. O governo de Israel está sob pressão, sim, é verdade, inclusive, principalmente interna. O Oleg Sal foi muito feliz quando ele falou sobre a pressão interna. Não apenas os parentes de reféns pedem uma trégua, e também o partido de extrema esquerda de Israel, ele tem exercido uma pressão muito grande sobre o atual governo, mas a questão do apoio do partido de extrema-direita faz com que Netanyahu fique como um malabarista, né, tentando contornar a situação de um lado e de outro, porque é o próprio governo e o futuro político dele aí que estão em jogo. Então, essas pressões de ambos os lados políticos em relação à proposta de paz, com a esquerda ameaçando destituí-lo e a direita ameaçando derrubar também o governo, é uma situação muito tensa que ninguém sabe até que ponto o Benjamin Netanyahu irá resistir, e também ninguém sabe até que ponto isso também não é mais um jogo de fingir que há uma oposição política, quando, ao que parece, todos estão engajados, não é, numa mesma agenda de exterminar o povo da Palestina. Apenas para concluir, Dorivaldo, eu gostaria de lembrar que as Nações Unidas e outras agências humanitárias alertaram sobre o risco de fome total em Gaza, com a falta de suprimentos e bloqueios nas fronteiras. A situação humanitária é crítica, com a população sofrendo com a falta de alimentos e medicamentos. Então, com isso, eu concluo aquilo que você pediu para que eu expusesse aqui como a minha opinião. Certo. Muito obrigado aos dois por mais uma presença aqui no Hora 10 da noite. Queremos contar com vocês amanhã para analisarmos aqui outros factos. Wellington, estamos juntos amanhã. Hoje, que por acaso é um dia especial, 13 anos, aí a serem celebrados em casa do Wellington por duas crianças também, não é?
Muito obrigado, Dorival. Exatamente, meu casal de gêmeos, 13 anos de idade e um dia de festa aqui, pelo menos para a família, né? Certo. Um grande abraço, até amanhã estarei de volta no mesmo horário. Tá, Boa fica noite. o nosso boa noite e as felicitações também do Hora 10 aqui ao Gabriel e à Petra. Muito obrigado. Nós desta forma encerramos as notas da atualidade internacional.